Olá, seja bem-vindo a mais um Poder 360 Entrevista. Hoje, aqui no nosso estúdio em Brasília, a gente recebe a congressista eleita pelo Pernambuco, deputada federal Marília Reis. Olá, Eduardo. Olá a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui com vocês no dia de hoje. Obrigado, Marília, por ter aceito o nosso convite. Marília, conta pra gente um pouco como que foi a sua infância, a sua adolescência e de onde surgiu esse seu interesse pela política. Minha infância e minha adolescência foram normais na medida do possível para uma pessoa que nasceu num ambiente intensamente político por conta da militância, da atuação do meu avô Miguel Arraes. E eu nasci num ano de muita efervescência, que foi justamente na época da redemocratização, da campanha pelas diretas, e isso fez que a família e a própria criação que a gente teve nos desse muito esse direcionamento de estar mais atenta à política, de ter uma participação maior. E terminei que sempre fui engajada na luta política, sempre fui uma neta muito próxima ao meu avô, sou a primeira das mulheres, e a gente sempre teve uma relação bastante próxima, e estar na política também era mais uma forma de estar próxima a ele. Então, passei minha infância, minha adolescência na Faculdade de Direito, estudei Direito na Universidade Federal de Pernambuco, sou advogada. Na universidade me engajei no movimento estudantil, mas já militava na política macro, participando de debates e, enfim, ajudando nas eleições, conhecendo o Estado de uma maneira geral. E terminou que pensei ainda em seguir outros caminhos, pensei em prestar concursos, enfim, estagiei durante um tempo em algumas áreas para saber qual seria a atuação profissional que eu teria, mas terminou que se deu de uma forma natural a minha candidatura a vereadora do Recife. Fui candidata bastante jovem, com 24 anos, me elegi vereadora e tive 10 anos de mandato. E nesses 10 anos de muita turbulência, de posicionamentos políticos que muitas vezes se confrontavam com o que a maioria esperava, de a gente estar sempre numa zona de conforto, até porque existe um olhar diferente para quem é familiar de algum político. E foi o que aconteceu comigo. Na verdade, achavam que eu era mais uma a ser colocada, quando na verdade não foi. Meu avô nunca estimulava dessa maneira a participação na política, muito pelo contrário. Ele até sempre colocava todos os contras, todas as dificuldades que tinha de você dedicar sua vida à política. E tem gente não, tem gente que é de família de político e que é colocado ali para cumprir aquele papel. Não é o nosso caso. E me confrontei algumas vezes com os posicionamentos que algumas pessoas da família tinham, especificamente, né, Eduardo Campos, na época que era governador, e isso gerou um crescimento nessa militância, nos seguidores que nós tínhamos, seguidores de uma maneira geral, não somente de rede social, mas levou a que as pessoas acreditassem mais que a nossa militância é de verdade e não simplesmente por ser da família, enfim. Certo. Ver esse governo hoje, que tem uma posição mais favorável ao período da ditadura, que Miguel Arraes ele foi exilado, ele foi preso pela ditadura. Como é para você hoje ser parlamentar num governo desse, depois que seu avô já se foi? Arraes é uma inspiração para mim em diversas esferas. Se você observar a coragem que Arraes teve, eu acredito que se os políticos, independentemente de coloração partidária, se inspirassem nessa coragem de defender os posicionamentos a qualquer custo, defender a soberania nacional, sem dúvida a gente estaria num outro cenário político. Na verdade, o que a gente está vendo agora é a história se repetir, justamente porque nós não preservamos a memória de uma maneira ideal. Porque, na verdade, o que a gente precisava era que o nosso povo soubesse exatamente o que aconteceu, tivesse a noção do que a ditadura causou para o país. E não somente porque, claro,
houve toda a barbaridade que aconteceu na ditadura em relação a mortes, a torturas, mas a gente tinha que ter informado as pessoas, ter dito às pessoas por que a ditadura aconteceu, qual foi o contexto internacional em que a ditadura se deu, qual foi a influência dos Estados Unidos, da própria CIA participando das decisões e de toda essa linha, tanto da ditadura militar no Brasil, quanto de outras ditaduras na América Latina. E precisava que as pessoas soubessem disso, para que mais adiante não viessem a legitimar, como foi legitimado, um presidente que, na verdade, fez uma campanha baseada em mentiras, em fake news, e que nos trouxe essa ameaça novamente, de tanto da barbaridade, da violência que ele prega, quanto do entreguismo, que é isso que a gente está vivendo hoje, com o Brasil colocado à venda, como o próprio Paulo Guedes já colocou, já se fez, e os direitos dos trabalhadores cada vez mais sendo retirados. E quem perde com isso é quem sempre perdeu na história e que passou a ganhar quando foi colocado pela primeira vez no orçamento da República nos governos do PT, que é o povo brasileiro. Marília, lá no Recife, a senhora é conhecida pela população por dar continuidade justamente a essa luta mais progressista e popular do seu avô, em defesa dos menos favorecidos, enfim. Você foi eleita nos 2 primeiros mandatos pelo PSB, partido do qual, mais uma vez, o seu avô também foi fundador, né, junto com Mangabeira, enfim. Após entrar no PT, na última eleição, houve uma situação controversa que foi o partido ter rifado a sua candidatura, a sua pré-candidatura ao governo do estado de Pernambuco, que já havia lançado, por clamor dos militantes do partido, essa sua pré-candidatura, mas na hora de fazer o acordo nacional, o PT costurou por fora com o PSB, enfim, para dinamitar a candidatura do Ciro Gomes, se o PSB ficasse isento à época. Relembrando o caso, hoje, depois de passado o resultado das eleições, ver como é que foi o desempenho deles no Estado, como que a senhora avalia essa situação? Primeiro, é importante dizer que o PSB de hoje não é o PSB de Arraias, não é o PSB de Mangabeira. O PSB tem se mostrado com uma postura bastante oportunista. Em 2014, no segundo turno, o PT esperava que, diante do afunilamento, né, das candidaturas, já que o PSB não chegou ao segundo turno, iria apoiar o PT, seria um caminho quase que natural diante da sua história. E não, o PSB apoiou Aécio Neves. O PSB apoiou o impeachment da presidenta Dilma, inclusive se não tivesse votado pelo impeachment massivamente com os seus parlamentares, era provável que o impeachment não tivesse acontecido, que a gente tivesse conseguido barrar o impeachment. O PSB chegou a participar de diversas reuniões com Michel Temer, na verdade se colocou numa posição de barganha, de uma pretensa neutralidade para a cada votação, a cada oportunidade, fazer suas negociações. E de repente, quando viu que principalmente no Nordeste, que o coração do PSB é em Pernambuco, quando viu que o Nordeste estava se mostrando lulista, estava se mostrando numa tendência muito mais de esquerda, e principalmente Pernambuco, que foi considerado o segundo estado mais lulista do país, deu essa guinada de volta à esquerda. E olha lá que não foi bem uma guinada, porque quando o presidente Lula foi preso, por exemplo, eu não vi uma declaração mais contundente afirmando que Lula era um preso político por parte do PSB. Nada disso. Esperou a negociação de retirada da nossa candidatura se concretizar, para aí começar a dizer Lula livre, enfim, e defender Lula e aparecer junto com o PT. Então, isso não condiz com a história de Arraias. O oportunismo é totalmente oposto à coerência que Arraias sempre teve durante toda a sua vida. E o pior, usam a imagem de Arraias para respaldar esses comportamentos. Eu acho que o PT tomou uma decisão que eu continuo achando que foi equivocada, porque a gente não está no momento de
chegar para a militância e dizer, olha, a sua esperança não vale de nada, o que vale é esse acordo aqui, é essa unidade baseada nesse tipo de negociação. A unidade da esquerda tem que vir baseada num projeto em que cada um coloque seu ego no bolso e defenda um projeto de país diferente, principalmente numa situação como a gente está. E não baseado em você deixa de ter candidato aqui e eu vou ter candidato ali e você fica neutro aqui. Inclusive, assim, essa posição de neutralidade foi muito feia para o PSB numa eleição nacional como a gente teve, num contexto político em que o maior líder de esquerda estava preso, o partido se colocou neutro. A gente, no PT, sempre ouvia, não, o PSB vai apoiar formalmente o PT e tudo mais, por isso que não vai ter candidatura em Pernambuco. Se fosse dessa maneira, a gente poderia até pensar em conversar com a militância, em explicar a importância, mas tudo tem que ser feito com a base. A gente não pode chegar e fazer um acordo de cúpula e jogar de goela abaixo para a base quando o partido estava se reconstruindo no Estado, depois de muitos, enfim, houve muitos atropelos nos últimos anos no PT em Pernambuco e a gente conseguiu agregar a militância em 2018 em torno dessa esperança de uma retomada, de a gente retomar o Estado para colocar no rumo de um projeto que a gente acredita que é um projeto do Partido dos Trabalhadores, que na verdade foi o que fez Pernambuco crescer nos últimos anos. Pernambuco nunca teve as oportunidades que teve, como foi nos governos do PT. Certo. Durante ainda o processo em que houve essa negociação para o mandato do Paulo Câmara, hoje governador do Estado. Que inclusive se reelegeu com mais de 1 milhão de votos a menos do que teve em 2014. Ou seja, tem alguma coisa errada. A eleição de governador em Pernambuco foi uma eleição morna. Ninguém chegava e ia com aquela empolgação. Por quê? Se dividiu em 2 palanques. Um palanque que era chamado da turma de Temer, outro palanque que era o palanque de Lula. Mas nesse palanque de Lula estavam protagonistas pessoas que votaram pelo impeachment, que diziam que tudo era culpa do PT, que fizeram a campanha de 2016, inclusive culpando o PT de tudo, e que naquela hora estavam lá fazendo L de Lula, Paulo Câmara e Jarbas Vasconcelos. Eu não gostaria de estar nessa situação. Eu não estive, me mantive na oposição durante a campanha, me mantenho na oposição agora. E do outro lado, o palanque de Temer, o candidato a governador, tinha sido ministro de Dilma, tinha votado contra o impeachment. Então, foi uma salada que o pernambucano, na verdade, votou por eliminação e pelo respeito, pela consideração que tem o presidente Lula. Você tem alguma mágoa do PT por ter feito esse acordo e essa jogatilha com você? Não faço política, Eduardo, com mágoa. Não acho que vale a pena. Inclusive, assim, para mim, pessoalmente, eu fiz 35 anos agora, esse ano. E, para mim, eu tenho muito tempo para disputar a eleição majoritária. Eu acho que foi ruim para a política. A forma como foi feito foi ruim para a política, de uma maneira geral, para o nosso campo de esquerda no estado de Pernambuco. Mas mágoa não, eu estou feliz aqui exercendo meu mandato, estou bem. Se for, mágoa é um sentimento pessoal e pessoalmente eu estou muito bem, não tem por que ter mágoa com o PT. Mas eu acho que é uma questão de responsabilidade nossa nos manter de pé e com os mesmos posicionamentos, porque não houve nada substancial na política para que a gente mudasse de posicionamento e apoiasse o PSB. Não houve mudança na diretriz de gestão, não houve mudança substancial em posicionamento político, fora o oportunismo que vem sendo exercido. Então, eu acho que a gente tem que olhar para frente e aprender com os erros. Esse olhar para frente, a senhora enxerga a Prefeitura de Recife ou o governo do estado de Pernambuco? Eu acho que a gente, quando está na política, tem que estar disposto a qualquer missão. E seria uma missão que a gente deve cumprir, eu acho. Não tem como o PT lutar contra o fascismo sem se recuperar pela base. E se recuperar significa jogar os campeonatos. Um time que não joga campeonato não tem torcida.
Então, a gente não tem como agregar uma militância se não disputar uma eleição, principalmente nas grandes cidades, nas capitais. E, principalmente, mais ainda nas capitais do Nordeste. O Recife está entre as poucas capitais do Brasil que o PT tem uma chance real de ir para o segundo turno. Mas existe esse impasse político, porque o partido está na base do PSB, tanto na prefeitura quanto no governo do Estado. Eu não posso entrar novamente, fazer toda aquela mobilização que fiz, estando sujeita a não conseguir concretizar uma candidatura. Isso é ruim, isso é ruim para a esperança das pessoas. As pessoas vão perdendo a vontade de acreditar na política de verdade. Então, eu vou esperar o posicionamento do partido e estou disponível para as missões que couberem para a gente exercer lá no Estado. É a sua vontade de ser candidata a prefeita? Minha vontade é resgatar o Brasil para os brasileiros. Se para a gente fazer isso precisar ser candidata a prefeita, precisar ser candidata a governadora, a gente vai. E se precisar também não ser candidata a nada, também faz parte, né? Eu acho que a política, a gente não pode fazer da política essa obsessão por projetos pessoais. Tem que ver, como eu disse, a gente precisa, num momento como esse, a esquerda precisa colocar o ego no bolso e fazer o que for melhor. E eu acho que o que é melhor é o PT protagonizar em determinadas situações, como no Recife e em Pernambuco, protagonizar esse processo. Porque quem garante que o PSB vai, num momento difícil, vai estar mesmo do lado do PT roendo o osso? Porque não roeu o osso lá atrás, não. E aí, vai roer o osso de novo com a gente? Quando for preciso mesmo? Então, eu acho que a gente precisa garantir que que a gente galgue espaço para quem está no bom e no ruim com a gente. Marília, em 2014, desde o primeiro turno, apesar de ser filiada ao PSB à época, a senhora declarou apoio à candidatura da presidente Dilma, contrastando com o seu primo, Eduardo Campos, que à época era governador do estado, ex-candidato também à presidência, que houve aquela fatalidade que ele veio a falecer, mas logo em seguida, no segundo turno, o seu filho e a sua esposa, que deu continuidade ainda ao seu legado, fecharam apoio com Aécio Neves. Desde então, como que está o seu diálogo com os seus familiares que houve essa ruptura política no ano de 2014? Foi só dentro da política ou dentro da família também houve esse distanciamento? Eduardo, eu não falo em público sobre questões familiares, até porque minha atividade é política e política não é assunto de família. Uhum. Então, eu prefiro não conversar sobre esse assunto. Não é assunto de família, mas muito provavelmente, se a senhora for encabeçar uma chapa à Prefeitura de Recife, pode vir a enfrentar o seu primo nas urnas. Como que vai ser para a senhora lidar com essa situação? Candidato como qualquer outro. Independente de laços sanguíneos? Sem dúvida. Se eu fizesse da política um assunto de família, eu estava lá no PSB dizendo amém a tudo que eles determinassem. E para mim a política não é um assunto de família, é um assunto sério demais para ser tratado na cozinha de casa. Entendi. Na sala de estar e tomando um chá e conversando. Política é um assunto muito sério que envolve o futuro das pessoas para a gente tratar como assunto de família. Certo. E os rumores de que Túlio Gadelha poderia ser o seu candidato a vice-prefeito? Eu me sinto muito honrada disso, mas eu acho que Túlio tem um tamanho suficiente para ser candidato a prefeito. Tem algum tipo de conversa já nesse sentido com ele? Eu converso muito, Túlio é meu amigo e a gente milita no mesmo campo. E eu acho até uma injustiça dizer que ele deveria ser meu vice. Eu acho que que os dois sendo candidatos, se nós dois conseguíssemos ser candidatos, se o PT e o PDT pudessem ter candidatos nessa eleição no Recife, iria fortalecer muito o nosso campo. E no segundo turno, a gente faria um novo diálogo. O Ciro Gomes, como que é a sua relação com ele depois dessa fatídica situação toda que aconteceu nessa tentativa de isolá-lo na candidatura à presidência de 2014? Como que está a sua relação pessoal e política com o Ciro Gomes? Eu não tenho relação com o Ciro, na verdade, Eduardo. Eu falei com o Ciro poucas vezes na minha vida, assim, cumprimentei,
troquei algumas palavras, mas nada substancial, não tenho uma aproximação ainda com ele, nem pessoal, nem política. Por conta desses conflitos também internos dentro da própria esquerda, essa divisão que houve, ciristas, lulistas e essa história também do PSB, isso pode ter influenciado a vitória do atual presidente Jair Bolsonaro? Você acha que o PT tem uma certa parcela de culpa ou não tem culpa pela eleição do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que é muito fácil culpar o PT, culpar a esquerda. E não é por aí. A eleição de Jair Bolsonaro aconteceu por conta de uma fraude, por conta de lawfare, e agora está cada vez mais evidente o quanto o processo contra o presidente Lula foi ilegal, ilegítimo, parcial. Então, a culpa de Jair Bolsonaro ter sido eleito foi terem tirado Lula da participação das eleições, não terem deixado Lula ser candidato. Porque Lula sendo candidato, Lula ganharia as eleições. Então, foi o script que foi seguido para dar legitimidade ao golpe nas urnas. Então, não tem que se culpar PT, nem esquerda, nem centro-esquerda. A culpa foi de fraude no processo contra o presidente Lula e da parcialidade do judiciário. Então, a gente precisa que haja essa reparação urgentemente. Nós estamos vivendo num momento de ilegitimidade democrática, com um presidente que está aí, que participou de uma eleição toda baseada em fake news bancada por Caixa 2 e ainda por cima lutando com o nosso principal jogador, nosso principal guerreiro preso. Então, preso indevidamente, preso ilegalmente, sendo preso político. Então, essa é a culpa da eleição do Bolsonaro. Certo. Eu vou fazer agora um ping-pong com a senhora, fazer algumas perguntas sobre pontos específicos. Eu queria que a senhora me respondesse se é contra, a favor e um breve resuminho do porquê. Flexibilização do aborto. Flexibilização em que sentido? Regras não tão duras quanto as atuais. Ninguém é a favor do aborto, é importante dizer isso. Ninguém quer que uma mulher precise fazer o aborto. O que não se quer o que a gente não quer é que as mulheres morram por fazer. Aborto existe desde que o mundo é mundo. Se você fizer um estudo das sociedades primitivas, sempre existiu o aborto nas sociedades, em todas as sociedades. Algumas vezes condenado, outras não. Se você observar sociedades indígenas, sociedades não somente indígenas da América Latina, mas de diversos continentes, da Austrália, enfim, sempre houve. Então, o que a gente tem que saber é que o aborto é uma das maiores causas de morte materna no Brasil e que mulheres pobres morrem por não ter acesso ao aborto seguro. Então, sem dúvida alguma, sou a favor da flexibilização. Liberação do consumo recreativo de drogas mais leves. Esse é um assunto mais polêmico, mas é importante dizer que nada dessas questões, tanto o aborto quanto as drogas, pode passar sem uma regulamentação do Estado, porque são coisas que existem, que existe uma lei contra, não impede que aconteçam, e que a melhor forma de se reduzir os danos dessas questões é o Estado regulamentar, o Estado ter o controle sobre elas. Autonomia política e operacional ao Banco Central. Não. Sou contra. Inclusive, foi uma das questões que me chocou na campanha de 2014 do PSB, foi defender a autonomia do Banco Central, que na verdade não é autonomia. O Banco Central independente seria subserviente aos Estados Unidos. A gente sabe que é assim que iria funcionar, por isso sou contra a autonomia do Banco Central. A dita autonomia do Banco Central. Liberação do porte de armas. Contra. Aí eu não preciso nem comentar, né? A gente, nesse contexto todo que a gente está vivendo, a gente precisa de menos armas e mais livres. Certo. Escola sem partido. Desculpa, e a segurança não tem que estar a cargo de cada um. A gente não pode viver numa barbárie. As armas têm que ser limitadas até pelos exemplos mundiais que a gente tem. Sem dúvida alguma, sou contra. Escola sem partido. Escola sem partido.
Não existe isso, né? Escola, na verdade, essa é uma nomenclatura que eles inventaram de escola sem partido. Não existe, na verdade, isso aí é uma mordaça aos professores. O professor não está lá simplesmente para ler um livro e passar um conteúdo, está para formar cidadãos críticos, que têm uma visão crítica do mundo. Mas isso não é conveniente para o pessoal da direita, esse pessoal que diz que a gente queria doutrinar as crianças e tudo mais. O que eles querem é robôs que não pensem, que não tenham consciência crítica. Então, sem dúvida alguma, a gente não pode ser a favor de um projeto como esse. Sistema de capitalização. Totalmente contra. Totalmente contra. Não tem... na verdade, foi um dos pontos mais cruéis da reforma da Previdência, foi essa questão da capitalização. E quem perderia mais seriam as mulheres. Simone de Beauvoir diz que quando tem uma crise política, econômica, religiosa, os primeiros direitos a serem atingidos são os das mulheres. E a capitalização não seria diferente. Empobreceria o trabalhador de uma maneira geral quando se aposentasse e mais ainda as mulheres. Por quê? Se a capitalização é uma poupança, vai ter mais dinheiro nessa poupança quem ganha mais e trabalha por mais tempo. Se as mulheres passam menos tempo no mercado de trabalho, por conta de todo o contexto social que nós temos, e ganham menos, mesmo exercendo as mesmas funções que o homem, aquela mulher, no final da vida, vai ter uma poupança menor. Então, a capitalização, além de empobrecer a classe trabalhadora de uma maneira geral, iria empobrecer ainda mais as mulheres e aumentar a subserviência econômica que as mulheres têm em relação aos homens. Então, sou contra. Redução da maioridade penal. Totalmente contra. Também acho que nem precisa comentar. Imunidade tributária às igrejas. É um assunto mais polêmico, eu acho que merece uma discussão mais ampla. Não tenho opinião formada ainda em relação a essa questão. O que a gente defendia sempre era, e até ajudava nos trâmites jurídicos, era a questão da imunidade tributária para não só igrejas, para qualquer templo religioso, de qualquer religião que tivesse acesso a essa imunidade tributária. Mas eu acho que é um tema que eu preciso estudar mais para ter uma opinião formada sobre ele. Marília, em 2020 o Poder completa 5 anos, o Poder 360. E aqui é um veículo de comunicação que pratica o jornalismo profissional de maneira independente do ponto de vista editorial e financeiro. Qual a importância de veículos nativos digitais como o Poder 360 para a prática do jornalismo no Brasil? Faz parte da democratização ao acesso à informação. E isso é importantíssimo no momento que a gente está vivendo de fake news, enfim, que as pessoas precisam se informar com qualidade e da forma como vocês fazem. Então, eu acho importantíssimo e gostaria de que mais veículos como o Poder 360 pudessem existir para informar bem a população com responsabilidade e com compromisso. Então, o que eu puder fomentar para a gente ter tanto blogs como sites e instrumentos, veículos como esse, sem dúvida eu vou fazer, porque a democracia passa pelo acesso à informação por todas as pessoas. Marília, antes de agradecer a sua presença, eu quero te perguntar se você não tem nenhuma declaração final para fazer, alguma coisa que você queira dizer ao público do Poder 360 ou até mesmo seus pares congressistas, né, Eu que agradeço a vocês, é uma oportunidade muito boa de a gente estar aqui falando um pouco sobre os posicionamentos políticos, né? A gente falou um pouco sobre o mandato, mas tem sido um momento de grande aprendizado na minha vida pessoal e política principalmente. Passei 10 anos como vereadora e o legislativo local, apesar de ser da capital, o legislativo local é muito diferente do legislativo nacional, como é aqui em Brasília. A gente tem um contato com realidades de todo o país, até pelo contato com os colegas na casa, enfim. É sem dúvida uma experiência muito importante e tenho aprendido muito, acho que vou aprender muito durante esse mandato. E queria aproveitar para convidar a todos que estão nos assistindo para nos seguirem nas redes sociais, acompanhar o mandato, acompanhar nossos posicionamentos, as agendas que a gente faz lá em Pernambuco. Quem não é do estado, que acompanhe para conhecer um pouquinho desse estado maravilhoso. E olha, Recifense é conhecido por ser o povo mais modesto do Brasil. Tudo nosso é o melhor, é o maior.
Enfim, e a gente tem um orgulho muito grande de ser pernambucano, de ser nordestino. Então segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, Marília Arraes, e acompanha nosso mandato. Vai ser uma alegria compartilhar essa responsabilidade com vocês. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Marília. Obrigado a você que ficou até o final dessa entrevista com a gente. E não se esqueça de inscrever no nosso canal.